Pronto, aqui diz assim, como é? Morava numa casa antiga, sempre sentia um vulto. Depois descobri que o filho do antigo dono morreu, brigando com o pai. Seria o espírito dele? Sim, o espírito que acompanhava ele. Aí a casa ficou imada, ficou avinhada. O nome, os antigos chamavam de avinhada. Avinhada é o seguinte, aquela vasilha que você bota o vinho e curte rápido. Ou você coloca a coalhada e curte rápido. Então a casa ficou energizada. Possivelmente isso é um demônio que estava na cena que ele brigou com o pai e morreu, né? Então a casa está batizada, tá? Casas batizadas mata o dono. E esses espíritos ficam perturbando até entrar em um dos membros da casa. Então se você notar que mora em uma casa assombrada, cuidado. Veja aí, perigo de casa assombrada, porque a casa entra dentro da pessoa. Nos Estados Unidos houve uma casa onde 4 moradores dela mataram a família, né? Horror em Westfield. Foram escritos 18, 19 livros acerca dessa casa, foram feitos 3 filmes sobre essa casa. Nessa casa todos os moradores matavam todo mundo. É o perigo da casa assombrada, porque a casa entra na pessoa, né? E a pessoa começa a ter, né, problemas, começa a ter comportamento dúbio. Já houve casos da casa fica apresentando, batendo nas panelas, essas coisas, mas aí quando tá aí, mas de noite ele entra na pessoa, né? Já houve casos da pessoa estar numa casa assombrada e já até está acostumado já, né? E de repente a mulher está na mesa e faz... Não era a mulher do cara, era outra pessoa, como se tivesse outra pessoa entrado ali e estava usando só apenas os olhos da mulher. E o cara ficou todo assustado e ela olhava para o cara assim como se fosse uma outra pessoa. E ele percebeu que não era a mulher dele. Ele, fulano, fulana. E geralmente o pescoço fica duro, né? Porque ele entra pelo pescoço, né? Então, casas dessas são muito perigosas, tá? Casas dessas são muito perigosas. Os judeus tinham muito medo de casa. Até o salitre... os judeus chamavam o mestre para rezar, para orar, porque eles achavam que chamava demônio. Salitre, o mofo era uma doença terrível. Casa deles não tinha mofo, né? Então cuidado com casa assombrada. O problema da casa assombrada não é o barulhinho, não é a sombrinha que passa. Se fosse só isso, tem pessoas até que se acostumam com isso, tá entendendo? Eu já tive em casas que eu fui consultar a pessoa conversando comigo, aí o negócio assim, eu digo, alguma coisa caiu, é eles. Ou seja, a mulher estava tão acostumada que nem ligava mais. Só que o problema não é só isso. O problema é que acaba entrando na pessoa que mora. Aí a coisa pega. Porque se houve um problema naquela casa de violência, a violência repetirá. Se houve problema de qualquer cunho, qualquer tipo de problema, ele se repetirá. E aí é onde o bicho pega, tá? Então, antes de comprar uma casa ou ir morar numa casa, o que você faz? Se você não tiver um espiritualista para orar, tem que ter cuidado com o espiritualista, né? Você passa a mão na casa, você vai lá na casa, deixa eu dar uma olhadinha, aí você passa a mão esquerda para o lado esquerdo, tá entendendo? Você cheira a mão, passa, e tem outras coisas que eu posso lhe ensinar pessoalmente. Aí você tem que dar um prazo de 7 dias para você ter alguma coisa, né? Quando o espiritualista é muito ligado no espiritual, ele faz isso, ele tem na hora, ele percebe na hora. Eu já fiz, a mulher ia comprar uma casa, me levou, aí eu olhei, a uma voz disse, muito fantasmas. Aí eu disse para a mulher que estava vendendo, muito fantasma, né? E tinha tido culto ali, deve ter tido coisas enterradas, defunto enterrado, tudo. A pessoa que morar ali se lasca. A casa boa, 3, 4 quartos, tudo baratinho. E nem a mulher que estava vendendo a casa morava lá, que morava vizinho, em vez de ficar lá, não. Aparece coisas e tudo mais. Quem não acredita, compre e vá morar, né? Pastor, eu não acredito, não. Apoio, compra uma casa fantasma e vai morar. Não tem problema. O bom é que uma pessoa não acredita, né? Mas isso existe, tá? Isso existe e é forte. Espírito causam brigas e incorporam. A casa vai entrando na pessoa. Conheço bem essas histórias, pastor. Na casa assombrada, este é o meu receio. De história se repete. Aí, para desassombrar uma casa dessa, é um moído danado. O que a gente pode fazer? Pegar, botar o fantasma num quarto só. Isso a gente faz em hotel, né? Quando começa a aparecer a assombração no hotel, né?
Aí a gente pega a assombração e bota no quarto só. Aquele quarto, meu amigo, geme, bate, cria luz de noite. Então, vamos dizer, um motel, alguma coisa, tá tendo uma assombração, aí o dono pode botar num quarto só, né? A casa também, mas mesmo assim aquele quarto fica uma bagunça, né? É bom saber que foi hospital, prisão ou manicômio. Sim, hospital, prisão ou manicômio são assombrados. E pronto. Agora, quem trabalha no hospital e quem trabalha na prisão e quem trabalha no manicômio não é assombrado. O perigo é depois, os novos moradores. Espírito de cemitério, manicômio, prisão não ataca os moradores. É incrível, isso é uma lei. Não ataca, pastor, não ataca. Não ataca os moradores que trabalham lá. Ou seja, o espírito do cemitério não ataca o coveiro, né? E o espírito da prisão não ataca os prisioneiros nem o que moram lá. Isso em tese, né? Os que trabalham lá. Mas os moradores, os novos moradores, vamos dizer, uma família, ele está com a alma aberta. Aí eles começam a aparecer e depois eles possuem. Aí eles podem possuir o dono, a dona, pode possuir filhos. Porque tem lugar que são anos de assombração, anos de energia ruim, né? A casa de pessoas maldizentes, uma casa de uma velha que fica amaldiçoando dia e noite, dia e noite, noite e dia. Aí o cara vai morar numa casa dessa, ela deixou lá as marcas dela, né? Não é só demônio, é o próprio espírito do local e o próprio espírito da casa. A casa é viva, toda a casa é viva, e tem casa que é má, e tem casa que é boa. Você está entendendo? Vendi uma casa com 1 ano de comprada, ela assombrada. Ninguém morava nela. Mora não. E se morar, se lasca. Né? Então, a questão, ninguém pode, porque as panelas voam. Aqui tem uma casa que ninguém quer porque as panelas voam. Uma casa dessa, mesmo que você derrube ela, fica... Agora tem vários processos para limpar isso aí, mas não é garantia que limpe não, né? Minha nora teve um diagnóstico que a criança pode ter... Então vamos tomar muita ômega 3, tá, mulher? Viu, Silvana? Muita ômega 3 pode reverter essa situação. E acreditar em Deus, tá? Porque às vezes os espíritos mexem nas máquinas. Como saber se a casa é boa? Acabei de dizer, né? Você entrar na casa e passar a mão na casa, com a mão esquerda para o lado esquerdo, anti-horário. Você pergunta à casa, tudo bem com você? E a casa vai te responder, através de sonho, através de sentimentos. Você tira o sapato do pé, não faz para ninguém ver. O cara tá, essa casa é boa demais, você tá certo, você passa a mão e ela vai dizer para você se ela tem algum problema. A casa diz. Sim, objetos imóveis têm energia, sim. Pastor, quadros também pode ser amadurecidos, Quadros também podem ser amadurecidos, não compreendi. Quem mora de aluguel ok. Deixa eu ver mais. Quem mora de aluguel pode trocar de casa. É mais fácil ainda. Quem mora de aluguel, né? Saudações da Holanda. A Marilis da Holanda, pastor e família. José, saudações. A Marilis, Deus te abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Holandês, Deus abençoe a Holanda. Assista aí o filme Bahia dos Holandeses. Conta a história dos holandeses, né? No Brasil. Sou corretora de imóveis, pastor. Como aplicar isso? Que bom. Tem um amigo meu que está se formando em corretor de imóveis, né? Você tem que vender, né? O ruim é que você vai ter que vender uma casa assombrada ou boa. Você não tem que vender, né? Não somente tem casa assombrada, não. Tem carro assombrado, né? Quando meu pai morreu há 20 anos, todos ficam doentes. Eu achei estranho. Quando o pai dela morreu há 20 anos, todos ficaram doentes, né? Pode ter sido uma macumba para a família e pegou no pai. Recebi pilão de temperos de uma amiga e sinto algo estranho quando olho para ele. O que devo fazer? Se desfaça dele, molhe ele e jogue na água. Oração, restauração do casamento. 7 anos, meu marido não conversa. Vamos orar para ele voltar, para quebrar esse encantamento. Então, cuidado com casas e carros e objetos assombrados. Casa assombrada toma conta da pessoa. A casa é viva. Existe casa assombrada, casa com demônio e casa com espírito. Veja aí a diferença entre espíritos e demônios.
Existe uma diferença muito grande, tá? Espíritos e demônios, Joilson de Assis. Espírito é uma coisa, demônio é outra. E às vezes a casa é ruim. A casa é ruim. A própria casa não precisa nem de espírito e nem de demônio, porque a casa é um espírito. Ou seja, aí você vê espírito das instituições, Joilson de Assis. Cada instituição tem um espírito. Quando você faz uma coisa, você aplica nele um espírito. Né? Como Deus não fez a gente, não aplicou na gente um espírito. Então tudo que você faz, tudo que você tem, te tem. Tudo que você faz, tudo que você tem, te tem. Eu poderia ter um quadro, alguma presença, um espírito desse, sim. Existem espíritos que são presos em quadros, em móveis. Existe uma técnica que você prende o espírito e repassa. Preciso destravar o meu comércio. Então tem aí vários rituais para destravar o comércio. Pastor, nós mudamos para a nossa casa e eu nunca consegui dormir no nosso quarto. Dava uma angústia, falta ar. Daí comecei a colocar as orações durante o dia e à noite melhorou. Então tem alguma coisa nesse quarto, a oração é eficaz, mas tem aí que você tem que intervir nisso aí, tá? Sonhar com um caixão de gelo, quem era o caixão, da onde estava, como é que estava. Moro numa casa de aproximadamente 80 anos, aqui nada flui, arruma aqui, quebra ali, as paredes brincam ou trincam, né? Sentiam muita energia ruim, com orações melhorou, mas não consigo sair daqui. E tem casa que prende a pessoa. Casas são vivas. E elas podem ser boas e ruins. Depende do antigo dono. As casas são vivas. Os templos são vivos. E as instituições, existem espíritos dela. Tudo tem espírito. E no mundo espiritual, tudo é vivo. Os átomos são vivos. Então, cuidado com casa assombrada. Quer saber disso, né? Ela era corretora de imóveis e ela dá dicas como vender imóveis. Existem dicas, né, para vender imóveis. Mas a gente não está falando sobre vender imóveis. A gente está falando sobre casas assombradas. E às vezes o corretor de imóveis tem que vender uma casa assombrada. O alecrim atrai coisas ruins? Não, o alecrim atrai coisas boas. O alecrim é usado para exorcismo. Quero casar 8 do dinheiro. Quero casa 8. Não entendi, linda. Santana, obrigado. Sonhei com uma procissão enorme que tinha um padre com uma cruz na frente e a gente com velas e tinha uns demônios entrar na casa e jogava sal e a água benta e o sal não funcionava e tinha um demônio gordo. Demônio gordo é ao contrário, né? Ele é de falência. Muito bom ter conhecimento dessas coisas, sim. Muito bom ter conhecimento dessas coisas. Agora sobre comércio eu vou dar as dicas de você melhorar seu comércio, tá? Ok? Jesus te abençoe e te guarde com toda a sorte de bênção. Veja aí, perigo das casas assombradas, Joilson de Assis, tá?